Como deve ter notado, o controle social é muito importante para o acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. Para auxiliar o cidadão a contribuir com esse controle, existem vários sites na internet que disponibilizam dados atualizados a respeito da gestão pública. Vamos conhecer alguns deles. O principal é o Portal da Transparência do Governo Federal. Olha, ele é tão importante que serviu de inspiração para vários outros portais em níveis estadual e municipal. Nesse portal, você pode consultar todas as despesas dos órgãos e entidades federais, as pessoas jurídicas beneficiárias de pagamentos, os convênios firmados com outras unidades da federação ou entidades sem fins lucrativos, as empresas e pessoas físicas unidas pela administração pública, as ONGs impedidas de celebrar convênios com o poder público por irregularidades praticadas no passado, a remuneração de servidores públicos federais, entre diversas outras informações. O portal oferece diversos tipos de pesquisa, que pode ser por assunto, região, estado, município, entidade favorecida, entidade pagadora e outros elementos que podem facilitar a sua pesquisa. Além disso, os dados são atualizados muito frequentemente. Se você quiser saber ainda mais sobre os convênios celebrados pelo seu município, eu recomendo visitar o portal dos convênios do Governo Federal, Siconv, na parte de acesso livre. Ali, você pode consultar os convênios vigentes na sua cidade, todo o detalhamento do plano de trabalho, da entidade executora, como está a execução financeira, entre vários outros dados. Essa é uma poderosa ferramenta de fiscalização à sua disposição. Outro portal interessante é o do Tesouro Nacional. Lá, você pode consultar as transferências constitucionais realizadas pela União a estados e municípios. Por exemplo, segundo nossa Constituição, 50% da arrecadação federal com o Imposto Territorial Rural, o ITR, pertence ao município onde está localizada a propriedade rural. Portanto, no portal do Tesouro, você descobre quanto o seu município recebeu da União a título de ITR. O mesmo ocorre com as diversas outras transferências de receitas previstas na Constituição, a qual costumamos chamar de transferências constitucionais. Nos portais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Fundo Nacional de Saúde, você pode consultar todas as transferências da União a estados e municípios. Trata-se de recursos que os estados e municípios recebem e que devem aplicar na saúde e na educação. Que tal verificar, por exemplo, quanto o seu município recebeu no ano passado? Como vimos, todos esses portais são muito ricos em informação. Acesse e pesquise dados sobre o seu município. Você vai perceber que essas ferramentas têm um potencial enorme. Comente com seus amigos e fortaleça o controle social. Além disso, os governos estaduais e municipais também dispõem de portais de transparência na internet. Pesquise e descubra o portal do seu estado e do seu município. Vale a pena conhecer. Agora, suponha que ao pesquisar as informações sobre um convênio com recursos federais para a construção de uma ponte em seu município, por exemplo, você perceba que todo o recurso financeiro já tenha sido liberado. Por outro lado, a obra está totalmente abandonada. Estamos diante de uma possível irregularidade, concorda? O que você, cidadão, pode fazer com essa informação? A quem procurar? Nesse caso, você deve saber que existem as ouvidorias públicas, um precioso instrumento de contato entre o cidadão e os órgãos e entidades do governo. A ouvidoria no setor público, ou simplesmente ouvidoria pública, é uma instituição e um canal de comunicação direto entre o cidadão e o Estado. O seu objetivo é permitir o envio de críticas e sugestões do cidadão às organizações públicas, em regime de colaboração para a melhoria do serviço prestado pelos governos. A ouvidoria é um instrumento a serviço da democracia, pois só em países democráticos como o nosso é que o cidadão pode se manifestar das mais variadas formas, seja elogiando, criticando ou sugerindo medidas que venham ao encontro dos interesses coletivos. Na prática, as ouvidorias recebem denúncias com informações sobre irregularidades em ações de governo. Em seguida, é feita uma análise preliminar das informações. Depois, a denúncia é encaminhada ao setor competente para apuração. O nome da pessoa que fez a denúncia é mantido em sigilo. Com o aprofundamento das investigações, caso a denúncia seja confirmada, os órgãos de controle darão o tratamento apropriado,
a exemplo da realização de diligências, fiscalizações e encaminhamentos a outros órgãos de controle. Vários órgãos conhecidos por você, como o TCU, a CGU, a Receita Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dispõem de ouvidorias aptas a receberem a sua manifestação. Portanto, no caso do convênio para a construção da ponte de que falamos, você pode encaminhar a sua manifestação para a ouvidoria do TCU, para a ouvidoria da CGU ou ainda para a ouvidoria do próprio Ministério que celebrou o convênio. A base normativa das ouvidorias públicas deriva da Constituição, artigo 37, parágrafo 3º, e do Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2011. Consulte essas normas para obter mais informações e cobre do seu órgão a implementação da ouvidoria, caso isso ainda não tenha ocorrido. Bem, chegamos ao fim desta aula. É hora de rever os principais conceitos. Controle social, como o próprio nome diz, é o controle que os membros da sociedade exercem sobre a execução orçamentária e financeira dos recursos públicos. O controle social pode ser exercido diretamente pelos cidadãos, de forma isolada, na qual cada indivíduo percebe e verifica o comportamento dos gestores frente às ações governamentais. Para essa finalidade, você conta com a ajuda dos portais de transparência, com diversas informações financeiras, operacionais e orçamentárias dos governos federal, estadual e municipal. O controle social também pode ser exercido de forma coletiva, por meio de órgãos colegiados, como é o caso dos Conselhos de Políticas Públicas, dos quais são exemplos o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. De forma geral, esses conselhos acompanham, fiscalizam e orientam localmente a execução das políticas públicas e têm composição mista, formada por representantes da sociedade e do poder público. Vimos ainda que para exercer o controle social, o cidadão pode encontrar várias informações pesquisando em portais como o Portal da Transparência, o Portal dos Convênios, o Portal do Tesouro Nacional e os sites do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre outros. Lembre-se que os governos estaduais e municipais também dispõem de portais de transparência na internet. Caso o cidadão detecte alguma irregularidade, queira criticar ou apresentar sugestões relacionadas a alguma política pública, ele dispõe de ouvidorias. As ouvidorias são poderosos instrumentos democráticos, pois funcionam como um canal de comunicação direto entre o cidadão e o Estado. Assim, o controle social se torna mais efetivo. Espero reencontrá-lo em breve. Um forte abraço.